16 de agosto de 2022, dada a largada oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral para a campanha eleitoral de 2022. A partir de agora, você que nos acompanha já deve ter recebido aí no seu celular vários jingles, banners, vídeos de candidatos já com o número e vários deles também já pedindo voto. Ou seja, a partir de agora está liberado pela Justiça Eleitoral a propaganda política eleitoral. E o nosso podcast, a partir de agora, vamos tratar não mais com pré-candidatos, agora vamos falar com os candidatos. E estreando já agora na linha de candidatos, ele aqui com a gente mais uma vez, Gil Barizon, que agora já está mais calejado, né, Gil? Rodou o Tocantins todinho. Quantas vezes? Tudo bem? Tudo bem, como vai, Jerônimo? Estamos abrindo aqui a campanha, primeiro dia, e que satisfação, primeiro dia com você, no seu programa. Que legal. Pois é, e aí, me conta, você já deu uma girada boa pelo estado, né? Já percorreu o Tocantins de norte a sul. Já foram quantas viagens dessas aí? Contou isso? Incontáveis viagens. Essa pré-campanha foi muito animada. E a gente tem lideranças em pelo menos umas 70, 80 cidades já do estado. Mas o nosso objetivo é agora, nos próximos 15, 20 dias, nós termos representantes, lideranças, porque nós vamos ter voto nas 138 outras cidades em Tocantins, além de Palmas. Bacana, tá animado. Olha, eu tô percebendo, inclusive, que da primeira vez que você veio aqui, não é que estava mais acanhado, mas estava ainda assim meio por ver o que ia acontecer. Estava me ambientando a esse processo político, né? Que eu não tenho tanta experiência assim. Mudou muito de lá para cá, Gil? Mudou. Inclusive a animação, né? Eu estou muito animado, eu tenho caminhado pelo estado e a gente vê que aqueles políticos que nunca tiveram nenhum mandato são muito bem recebidos. As pessoas querem uma renovação, elas buscam novos nomes e isso é muito animador. Dos municípios que você andou, tem alguns aí que chamaram a atenção, assim, da forma das pessoas abordarem, da conversa, do papo? Teve alguma coisa assim curiosa? Sim, eu percebi o seguinte, eu tenho conversado muito com líderes, né? E eram cidades que muitas vezes eu nunca tinha ido à cidade, mas eu conversava com as pessoas, muitos deles me conheciam. Por quê? Porque as lideranças que gostam de política, elas acompanham a política da sua cidade e também da capital. É como o futebol, Jerônimo. O cara gosta de jogar futebol, ele gosta de futebol, ele vai jogar uma pelada, ele acompanha o campinho de terra lá da cidade dele, né? Ele joga. Se envolve, né? Se envolve. E se o joelho já não permite, ele tá lá com os amigos, toma uma cervejinha, mas ele acompanha também o time de coração dele, porque ele gosta de futebol. Ele também acompanha o time, ele vem assistir o jogo aqui na capital, com o filho, com os amigos, porque ele gosta de futebol. E os políticos que gostam de política, aquelas lideranças das cidades, eles também acompanharam a última eleição. Então, grande parte me conhecia. E quando não conhecia, ele ficava olhando para a minha cara. E quando eu falava que eu tinha sido candidato a prefeito em Palmas, né, que a gente estava... é daí que eu te conheço. Então, foi algo que me chamou a atenção. Em quase todas as cidades que eu vou, as lideranças já me conheciam. Gil, a gente tem percebido aí, nesse momento político que o Estado vive, né, algumas mudanças em alguns cenários partidários aí, e parece que, em muitos casos, ainda impera aquela velha história da rasteira, né? Da rasteira. Você percebeu isso também? Claro. Eu acho que, talvez, quando nós conversamos pela primeira vez, eu não tinha tanta segurança assim sobre a minha candidatura por causa disso. Quem está fora da política não sabe, mas existe aí quase como um primeiro turno para você passar numa eleição proporcional, que é a escolha do partido. Dependendo do partido que você está, você não vai ser candidato. Ou ainda, dependendo do partido que você está, você não tem nenhuma chance de ser candidato. Você vai servir de escadinha para alguém. E aí, muitas vezes, se as pessoas que estão no seu partido não te representam, você nem vai se colocar como candidato. Então, talvez você não tivesse me visto com tanto ênfase na minha candidatura, porque eu ia com cuidado. Como eu te falei, né, eu honro compromissos,
cumpro os meus acordos, e aí a gente ficava um pouco com o pé atrás antes de firmar os compromissos e acordos. Mas hoje está tudo tranquilo, tudo sossegado. Tranquilo, candidatura registrada, meu número é 4422. 4422. E o partido, União Brasil? União Brasil, um ótimo partido. Estou gostando muito do União Brasil. Tudo aquilo que foi combinado, tudo aquilo que foi acordado com a professora Dorinha, que é a presidente estadual, ela cumpre. Cumpre e se lembra dos detalhes das conversas. Para mim é algo impressionante. É o que eu mais tenho gostado do União Brasil. Eu estou como presidente metropolitano, né, da comissão provisória na cidade de Palmas, ela estadual, e eu fico impressionado de ver que beleza que é lidar com a professora Dorinha em termos de cumprir tudo aquilo que foi acordado. Não comigo, mas com todos ali dentro do partido. Olha, a gente conversando aqui, e você que está acompanhando aqui a gente nesse bate-papo com o Gil Barizon, que é candidato a deputado federal pelo União Brasil e empresário aqui de Palmas, a gente percebe assim, uma fala diferente do usual no meio político, né? Onde a gente acabamos de falar da questão das rasteiras. E o Gil enfatizou bem agora o que é palavra, que para muita gente hoje isso não existe mais, né? Infelizmente, para algumas pessoas não existe mais essa questão da palavra, de você falar uma coisa e aguentar aquilo ali, suportar e cumprir aquilo que foi combinado, né? E para você que é empresário e está agora na sua segunda experiência de política, tem sido difícil isso daí? Você sabe que não, é uma questão de você colocar como premissa, né? Você colocando como premissa, fica fácil. Na eleição para prefeito, eu sabia exatamente o que eu queria, o quanto eu poderia dispor para uma campanha, quais eram os meus limites, e eu fiz exatamente aquilo que eu predeterminei. E no final das contas deu muito certo. Eu apresentei minhas contas 72 horas depois de fechadas as eleições. Terminadas as eleições, já estavam prontas as contas e foram aprovadas sem nenhuma ressalva rapidamente. E agora a mesma coisa. Para mim tem ficado muito tranquilo administrar a pré-campanha, porque eu sabia exatamente quanto eu ia gastar, o que eu poderia fazer, como eu poderia fazer, e a coisa tem fluído muito bem. Com relação à nossa campanha daqui para frente, a gente pretende ter o apoio do partido, é um partido que tem muita condição, a gente tem a estrutura e a musculatura necessária para ir até o final, e parece que todo o cenário conspira a meu favor, a minha eleição. E eu estou muito animado com isso. Estou percebendo isso. O que foi que aconteceu? O que você viu aí pelo Tocantins que te deixou assim animado? Olha, a composição dos outros partidos, o que aconteceu com algumas candidaturas a deputado federal que não prosperaram. Dentro, internamente do partido, eu vejo que a gente tem uma equipe muito boa. A União Brasil vai fazer pelo menos 2 deputados federais. Isso é um consenso no meio político. O melhor partido, a melhor nominata é a nossa. A liderança da professora Dorinha tem sido perfeita. A maneira como ela tem administrado a chapa de deputados federais de uma maneira democrática, responsável e, como eu até falei, cumprindo todos os acordos pré-determinados. Então é por isso que eu estou muito animado. Vai dar certo. Bacana. E hoje já bem no espírito, né, de verde e amarelo. É isso aí. Deus, pátria, família. Liberdade. Bacana. Como é que tem sido aí andar pelo Tocantins com essa camisa verde e amarela? Olha, esses valores, né, eles são valores comuns ao tocantinense. Então eu tenho sido muito bem recebido. Bem recebido, não, eu diria que eu tenho sido recebido de braços abertos. Primeiro, como te comentou na outra pergunta que você fez, né, que as pessoas querem nomes novos, querem conhecer novos políticos, pessoas da sociedade, né, que se dispõem a participar da política, porque não é fácil, é difícil. Você precisa ter disposição, precisa estar num momento de vida que isso te permita. Mas as pessoas têm vontade de conhecer novos políticos, então eu tenho sido muito bem recebido. E, inclusive, quem não é a favor da liberdade, não é verdade? Quem não é a favor da liberdade de expressão, liberdade de escolher sua fé?
Quem realmente é contra as igrejas? Muito poucos, né? Eu tenho sido bem recebido, por quê? Os valores de Deus, pátria, família, é algo que o tocantinense tem como valores intrínsecos de si. Então, por isso, quando você vem falar sobre esses valores, você representa esses valores, fica muito fácil, né? E hoje a gente percebe uma polarização muito grande, né, a nível nacional. Você percebe isso aqui também no Tocantins, pelos municípios, até que por aqueles menores do estado? Existe a polarização, sim, a direita e a esquerda. Mas eu até comento, se as pessoas acreditam em Deus, se elas querem liberdade de se expressar, liberdade de escolher a sua fé, se a pessoa acredita em família, preza a família, a sua família, a família do próximo, fica fácil definir um lado. Fica fácil definir um lado. Porque quando você fala na esquerda, a gente vê que não são valores que são prioritários para o outro lado, né? Para o lado da esquerda. Por isso que a gente tem um alinhamento conservador de direita. E hoje, nesse relacionamento que você já teve com o tocantinense, com as pessoas dos municípios mais longe daqui da capital, em chegar e ouvir as pessoas, quando você passou aqui, estava começando a pré-campanha, né? E hoje você já percorreu o estado, eu acredito que no mínimo umas 3 vezes por aí, visitando os municípios. Qual é a carga, ou seja, a bagagem que você traz do interior do estado aqui para a capital com o projeto de ser deputado federal? A gente percebe que tem no interior do estado muita gente precisando muito do poder público. Essa é uma das razões até que me motivam. Cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. E o papel do deputado federal nesse sentido é muito importante. É muito importante não apenas com as emendas parlamentares que o deputado federal tem, mas também a captar recursos para as pequenas prefeituras que muitas vezes o prefeito não tem condição e nem sabe o caminho lá em Brasília. O crédito tem, a linha de crédito tem. O que precisa é encontrar o caminho. Então, um dos nossos projetos é justamente ter um escritório para orientar os prefeitos das pequenas cidades, aqueles prefeitos bem intencionados, né? Então, orientar esses prefeitos que realmente precisam de um recurso para um posto de saúde, para creche, para uma praça, para um asfalto na cidade, a gente orientar para que nesse escritório ele tenha a facilidade de ter acesso a esses recursos. E como deputado federal você pode fazer isso. E não é só as prefeituras não, as próprias associações, elas podem receber os recursos diretamente. E muitas vezes mais fácil e de uma maneira mais prática, para justamente implantar os seus projetos sociais, né, das associações. E hoje você falou muito alegre aí da receptividade que teve nos municípios, mas você tem ideia também do que é a responsabilidade, né, que as pessoas que estão abraçando o seu projeto, que vão abraçar, das pessoas que vão votar em você e que poderão te dar esse mandato de deputado federal, você tem ideia dessa responsabilidade, né? É claro. Para deputado federal, você está representando uma parcela muito grande da sociedade. Afinal de contas, em Tocantins são apenas 8 deputados federais. Então você tem que ter responsabilidade. E o eleitor, por sua vez, também. Ele tem que votar de uma maneira responsável, porque os próximos 4 anos vão ser 4 anos de reclamação se ele não votar, se a população não votar nos candidatos adequados. Então a população precisa votar corretamente num deputado que a represente, e o deputado tem que ter a responsabilidade de corresponder tudo aquilo que a população está depositando nele. Ouviu muito o que do povo nessas andanças pelo Tocantins? Olha, é todo tipo de necessidade. É todo tipo, desde necessidades de ordem pessoal, a também necessidades para a sua cidade. É como eu falei, a praça, é um posto de saúde, é uma reforma num pronto-socorro,
a implantação de uma creche, e a população tem consciência do que precisa, da necessidade. É uma estrada que precisa ser recapeada ou ser asfaltada, é dentro da cidade as ruas que precisam de saneamento, né, de drenagem, de inundação em determinadas situações. Então, a população sabe a necessidade. Agora, precisa realmente se preocupar em votar corretamente. Sabe, Jerônimo, nos governos passados, os deputados federais recebiam de 12, 14 milhões de emendas parlamentares, o deputado federal. E para isso ele precisava votar alinhado ao governo federal. Senão não recebia. Hoje, de uma maneira indiscriminada, independente do partido, o deputado federal ele recebe em emendas parlamentares, para ele fazer o que ele quiser com aqueles valores, coisa de 40 milhões de reais. Durante os 4 anos, são 160 milhões de reais. É muita coisa e se pode fazer muito. Entretanto, Jerônimo, nem é esse a maior missão do deputado federal, alocar as suas emendas parlamentares. Ele pode, sim, ajudar a canalizar recursos dos ministérios para os seus estados. Se o deputado federal for uma pessoa organizada, disposta a trabalhar, ele pode trazer centenas de milhões entre pontes, estradas, asfaltar cidades, asfaltar ruas, postos de saúde, projetos dos mais variados que a sociedade precisa. Então, é uma questão do deputado federal arregaçar a manga e trabalhar, porque recursos existem. O que precisa é ser gente capacitada e determinada a fazer esse trabalho. Gil Barizon tem em mente que pode ter um governo de oposição para trabalhar no Estado? E sendo oposição, como seria Gil Barizon? Hoje nós estamos com a professora Dorinha e o governador Wanderlei Barbosa. Tá? E tudo leva a crer que eles vão se eleger. Mas isso é uma possibilidade, que eventualmente não ocorra a eleição do governo. Mas a gente pretende trabalhar pelo Estado, não é verdade? A gente pretende trabalhar pela população. Eu acho que independente do governo que esteja, a gente vai estar trabalhando no sentido de trazer os recursos para o Estado, para as cidades, para aqueles que depositaram toda a confiança em mim. E hoje a confiança que Gil Barizon tem nessas caminhadas, em abordar a população, em abrir o coração e mostrar o seu projeto. Eu construí um nome que fica fácil eu me comprometer com as pessoas e com o eleitor e com as lideranças. Por quê? Eu sou conhecido como um honrador de compromissos, cumpridor de contratos. Então, todos aqueles que me conhecem ou quando vão tomar informação da minha pessoa, sabem que eu não brinco. Se eu falar, eu faço. Então, todos aqueles compromissos de campanha que a gente tem feito, que a gente tem ouvido, inclusive, da população e se comprometido, né, com aqueles questionamentos e sugestões, e a gente tem se comprometido, eles estão confiando, porque eles sabem que eu sou uma pessoa que cumpro tudo aquilo que eu me comprometo. Bacana, Gil. Nossa torcida aqui pelo sucesso do seu projeto. E vamos estar aqui aguardando para, em breve, mais um bate-papo e trocar mais ideias com você e aprender mais um pouco, né? Afinal, não é todo dia que tem um empresário bem-sucedido aí, dedicando a sua vida para um projeto público como esse que você está entrando agora. Muito obrigado, Jerônimo. É um prazer sempre estar aqui e faço questão, sempre que possível, estar presente. Agora, você sabe, né? Agora começou a campanha, é uma correria. Eu tenho que estar nos 138 municípios, além de Palmas, e são 45 dias de campanha. Isso dá uma média de uns 3 por dia. E agora fica aí aberto o espaço para você falar com o seu eleitor. Muito obrigado. Bem, eu estou, então, a partir de agora, como candidato a deputado federal. Meu número 4422. E como nós falamos aqui na nossa entrevista, né? Vocês podem acreditar que eu só estou entrando na política para dar uma colaboração
para a nossa cidade, para o nosso estado. Como deputado federal, eu vou dar o melhor de mim nesse sentido. Todos, como eu falei, me conhecem como uma pessoa que honra os compromissos e cumpre tudo aquilo que me proponho. Então, deem esse voto de confiança para mim, que vocês não vão se arrepender. Agora eu já posso pedir o voto, né, Jerônimo? Então, deem esse voto de confiança para mim, vocês não vão se arrepender e podem ter certeza, vamos fazer um ótimo trabalho que deixe orgulhoso todos aqueles que trabalharam pela nossa campanha, na nossa campanha, pela nossa eleição. Muito obrigado, Jerônimo. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Valeu, Gil. Muito obrigado pela presença aqui. Em breve nós estaremos de volta, mostrando mais um pouco da movimentação e das personalidades, né, que estão aí trabalhando para transformar e melhorar o nosso querido Tocantins. Até a próxima. Tchau.